Uma boa noite, irmãos, irmãs. Nós, neste momento, queremos iniciar o nosso estudo da semana, hoje um pouquinho mais tarde, por algumas questões. Queremos refletir hoje sobre o Salmo número 70, o Salmo número 70. Nós vamos ler o Salmo na linguagem aqui de Almeida, a traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, o Salmo 70. Nós vamos ler rapidinho o Salmo 70, depois fazer uma pequena reflexão. Que Deus Espírito Santo, enfim, ilumine cada um de nós para que possamos acompanhar esse estudo e que ele possa contribuir com o nosso crescimento na fé e contribuir também para fortalecer em nós a esperança e o amor e o comprometimento também com Deus e assim uma força maior para enfrentarmos com coragem que a fé nos dá, que o Espírito Santo que age pela palavra nos dá, para enfrentarmos assim os desafios do nosso dia a dia. O Salmo 70 é uma petição por auxílio divino, é um pedido do próprio rei Davi, que num momento de muita crise, em que ele estava sendo ameaçado de todos os lados, ele então apela a Deus, né? É normal que os filhos de Deus, numa situação de crise, de dificuldade, apelem a Deus, né? E peçam dele a proteção, o cuidado e a ajuda para enfrentar esse momento de dificuldade. Então, o Davi tinha principalmente dificuldades em relação a alguns auxiliares imediatos dele que o traíram, né? Inclusive dentro da própria família, o seu filho Absalão, que tinha o objetivo de tomar o lugar do pai imediatamente, achava que o pai já não tinha aquela capacidade de julgar como ele tinha. Essa coisa muito comum que vemos hoje na política também, né, onde não há assim uma grande fidelidade, parceria, mudam-se muito fácil de partido, de concepção partidária, filosófica e tal, né, que não deveria ser. As pessoas deviam ser um pouquinho mais fiéis à sua visão política, mas enfim, isso é a característica aqui do nosso país, tanto assim que temos dezenas de partidos, os mais diferentes, que talvez nem tenham uma identidade ideológica bastante grande, mas tem muitos assim que vão passeando de acordo com a conveniência, mas isso a legislação permite, não há nenhuma ilegalidade nisso, né? E aqueles que eram companheiros, digamos assim, numa eleição, de repente na próxima são adversários ferrenhos e tal. Claro que na época de Davi era bem diferente, ele era rei e era considerado e respeitado por causa disso, e um descendente seu iria substituí-lo, e esse descendente provável era Absalão. Só que Absalão começou a mexer os bastidores da política e interferir em algumas preferências em relação aos auxiliares diretos do pai, talvez com promessas assim mirabolantes, né, para assim captar, né, algum apoio, inclusive nas próprias Forças Armadas. Ele conseguiu algum apoio, ele chegou inclusive a derrubar militarmente, digamos, com apoio militar, o seu pai por algum período do trono. Depois é evidente que Davi conseguiu, com o auxílio daqueles que lhe permaneceram fiéis, retomar o poder, mas enquanto isso ele estava rodeado, né, de inimigos que foram infiéis e o traíram. Então foi uma situação complicada.
E nesse contexto assim complicado é que Davi escreve alguns salmos, faz as suas orações, leva a Deus os seus pedidos e muitas vezes coloca nas mãos de Deus a decisão. Ó, Deus decide, né? Eu penso assim, eu quero assim, né? E o Senhor então decide. Eu peço que o Senhor decida por mim, né? Então o salmista pede o livramento de Deus aqui no Salmo 70, como em outros salmos também. Ele diz assim: praza-te, ó Deus, em me livrar, dá-te pressa em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilam todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja louvado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Infelizmente, o mundo está cheio e às vezes a gente mesmo se encontra nessa situação errada de sentir uma ponta de alegria mórbida por alguém que é meio nosso desafeto e está passando por alguma crise. Vejam que coisa horrível, né? Existe esse sentimento nas pessoas. Alguém, quando está mal, né, outros ainda gostariam de que estivesse pior, torcem para que as coisas se compliquem ainda mais. O ser humano, e aí não dá para excluir ninguém, nem nós mesmos, ele tem dentro de si uma perversidade muito grande, né? Nós temos dentro de nós o pecado. A gente precisa estar sempre se cuidando, sempre vigiando. Inclusive, o evangelho desse domingo é sobre as virgens e o noivo, aquelas nécias e as previdentes, e é muito interessante, né? A lição é que a gente tem que estar sempre se cuidando, a gente precisa estar sempre vigiando a si mesmo, a gente tem que estar sempre alerta. Nós não podemos nos enganar com nós mesmos, né? Se nós cochilarmos, se nós não cuidarmos, se nós de repente relaxarmos na nossa fé, né, no nosso compromisso com Deus, facilmente aquela maldade que está no nosso coração, ela pode aparecer e nós nos surpreender, inclusive negativamente, em relação a nós próprios, né? Isso é bem possível acontecer. Então nós gostamos muito de apontar o dedo evidente para os outros são assim, a gente não é assim e tal, mas muito cuidado, né? Por isso nós precisamos viver uma vida caracterizada sempre por contrição e arrependimento diários, para que através disso nós possamos dentro de nós afogar a nossa velha natureza e permitir assim que pelo poder do Espírito Santo ressurja sempre em nós um novo ser, um novo homem, a nova natureza, um novo querer que busca a vontade de Deus. Mas enfim, aqui, né, nós estamos falando em momentos de dificuldade, de crises, de oposição, de pessoas, enfim, que colocam barreiras, pessoas que querem o mal. Esse era o caso aqui do rei Davi. Ele entende que essas pessoas, na verdade, não são contra ele, não estão contra ele, estão contra Deus. Esse é o entendimento claro dele, né? Que a traição, né? Que o falar por trás, que o alegrar-se com o mal do outro, não é apenas um pecado, um erro contra o outro, ele é contra Deus, né? As pessoas assim se colocam contra Deus, isso acaba não sendo muito abençoado, isso acaba deixando sequelas. Nós sabemos que o coitado do Absalão, né, que a ambição dele foi o seu fim, né? Ele acabou sendo inclusive morto, né? E outros tantos presos, né? E sofreram, enfim, as consequências de seus atos de ambição assim extremada e de maldade exacerbada em relação
ao prejuízo dos outros e sem medir consequências do mal que isso trouxe ao povo, né, como um todo. E aí o salmista, ele entende, ó Deus, essa coisa não pode ficar para muito tempo, isso está prejudicando a mim, não apenas, mas está prejudicando o país, está prejudicando o povo, nosso povo está dividido, né? Nosso povo está em luta uns contra os outros, nós precisamos de paz e tal, né? E aquelas pessoas que desejam apenas o mal, aquelas pessoas que desejam apenas a derrota, aquelas pessoas que agora veem o rei numa situação delicada e dizem bem feito, que bom, né? Sem ter, digamos assim, um motivo real, porque o rei não tinha produzido um motivo muito grande para que isso acontecesse na sua vida. Claro que não era perfeito, mas ele era o rei e era respeitado, né? E estava sendo vítima, assim, de armação e de maldade, de mentiras que seu próprio filho pregava contra ele. Então ele estava vivendo uma situação de injustiça. E a injustiça, quando nós não conseguimos nos defender da injustiça, quando nós somos vítimas dela e não temos como nos proteger, evidentemente que daí nós apelamos para Deus nos proteger e cuidar. Ele é o nosso defensor, Ele é que cuida de nós, Ele é que nos ajuda, Ele que nos levanta, Ele que nos conduz. Então ele diz que retrocedam então essas pessoas que dizem bem feito, e que se alegram na confusão, na desgraça e em tudo que é de ruim que estava acontecendo ali. Agora folguem em ti, se rejubilam todos os que te buscam. O rei não está dizendo, eu oro por aqueles que me apoiam, né? Ele está dizendo, eu oro por aqueles que te buscam, aqueles que estão fazendo uma análise sincera e justa da situação, né? Daqueles que buscam a tua vontade, né? Daqueles que reconhecem o teu juízo, daquelas pessoas de paz, aquelas pessoas de bem. Ele sabia que isso tudo que estava acontecendo dele não estava partindo de pessoas de bem, não estava partindo de pessoas que estavam bem com Deus, ela estava partindo de gente absolutamente tomada pela uma ambição sanguinária, né? Ambição sanguinária, que estavam colocando evidentemente eles não contra simplesmente o rei, ali no caso Davi, mas contra Deus. Então folguem em ti, se rejubilam todos aqueles que são justos, as pessoas honestas, as pessoas de paz, e que Deus assim seja magnificado, né? Que a vontade dele aconteça. Eu agora sou pobre, necessitado, eu não posso nada, eu estou frágil, né? Mas eu confio, ó Deus, que tu vais te apressar em me estender a mão e me proteger, porque só tu, conclui o salmista, e nós concluímos também a nossa mensagem, só tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, por favor, não te detenhas, toma as rédeas da situação e aconteça aquilo que tu quiseres. Eu sou pobre e necessitado e dependente, estou nas tuas mãos. É isso que muitas vezes nós também precisamos fazer em nossa vida, deixar, enfim, quando não temos mais alternativas, que Deus então seja sempre a nossa grande alternativa para vencer as dificuldades e os problemas que nos sobrevêm na vida quando somos, digamos assim, injustiçados, quando somos tratados de forma absolutamente incorreta, né? Ou mesmo quando outros são tratados dessa forma. Que Deus nos proteja a todos, que assim seja. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Bondoso Deus, esteja com todos os nossos irmãos, esteja com todos os nossos amigos, nos abençoando, guardando e protegendo de todos os perigos e de todo o mal.
Guarda-nos especialmente nesse tempo de pandemia, de preocupação, para que possamos ter assim sempre o acompanhamento dos teus santos anjos a nos proteger e guardar. Perdoa nossas falhas, faze com que sempre estejamos alertas em relação a nossas próprias inclinações, muitas vezes ao mal, para que possamos sempre cortar o mal pela raiz, pela contrição, arrependimento diários e pela confiança na tua misericórdia, no teu perdão. Que assim seja, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.